Olá! O vídeo de hoje é um tema que já me pediram várias vezes e que eu nunca falei, mas eu acho que é bastante importante. O que fazer? Como é que eu lido com os meus pais narcisistas quando eles envelhecem? É muito comum que vários transtornos psicológicos de personalidade e de humor, eles diminuam as suas características negativas, tensas, né, complicadoras ao longo do tempo, com a velhice. Não é o que costuma acontecer com o transtorno narcisista de personalidade, especialmente se essas pessoas mais velhas acabam desenvolvendo transtornos neurodegenerativos como demência, por exemplo. As características narcisistas, elas tendem a aumentar. Talvez você que está me vendo já deve ter passado por isso ou está vivendo isso com os seus pais. Você vai perceber que aquelas características que já te incomodavam quando você era jovem, parece que elas aumentaram, né? Tem 4 fatores, eu acho, que são bastante evidentes nas pessoas e nos pais que têm essas características ou traços significativos ou uma personalidade totalmente narcisista, né? É a falta de autopercepção, são muito autocentrados e acham que tudo é sobre eles e eles não se percebem. A tendência ao drama, né, a tendência a serem a vítima da situação e a criarem drama também em torno deles, né, a criarem situações desconfortáveis, climão ao redor da gente, e a falta de empatia. São coisas que já aconteciam lá atrás, mas que ficam mais evidentes, né? As pessoas idosas que têm traços de personalidade narcisistas ou a personalidade, elas tendem a exacerbar essas características, e porque a nossa cultura ainda preserva muito a ideia de que os mais velhos têm razão e a gente confunde idade com maturidade, muitas vezes a gente releva esse comportamento ou aceita esse comportamento ou acredita que as coisas que essas pessoas mais velhas estão trazendo para nossa relação são verdade. Então, nós, enquanto adultos, familiares ou filhos, né, ou diretamente relacionados a essas pessoas, mesmo adultos ainda podemos sofrer as consequências do comportamento das pessoas mais velhas com esse transtorno, que às vezes você nem sabia, talvez está descobrindo agora com esse vídeo que existe uma grande chance de que essa pessoa próxima sua tenha transtorno de personalidade narcisista e acabe que ao longo da tua vida teve uma influência muito negativa na tua formação, nos teus anos de desenvolvimento importantes por causa dessas características que eu acabei de levantar. É comum também que no início dos sinais de demência essas características sejam exacerbadas também, né? A gente tem a ideia, acho que na fantasia, que os idosos eles vão ficando mais dóceis, mais tranquilos, mais fechadinhos, mas isso não é história comum para muita gente, né? Apesar de não precisar ser uma questão do transtorno, também podem ser comportamentos motivados por medo, por ansiedade, por solidão, mas que se relacionados ao transtorno de personalidade narcisista, eles vão estar vezes 1000. Né? Então, essas 4 características um pouco esmiuçadas, né? A falta de autopercepção. É óbvio que a idade ela traz mudanças para o nosso corpo, e mesmo nós aqui na casa dos 40 em diante, a gente começa a perceber certas coisas e muitas vezes ignora, inclusive quer desafiar essa parte nossa que tá não sendo mais tão ativa e tão rápida quanto a gente tinha 20 ou, né, quando estava na adolescência. Já é difícil para alguns de nós. Imagina para alguém mais velho que talvez foi super autossuficiente, independente, mais fechado, porque é uma característica comum da pessoa narcisista. A narcisista que a gente conhece mais como grandiosa, por exemplo, né? Ser muito autossuficiente, fazer tudo sozinho e achar que tá acima de todo mundo e só ela sabe que é o certo. E de repente o corpo começa a falhar com ela, mas ao invés dela entender e pedir ajuda e ter que admitir alguma vulnerabilidade, o que sempre foi muito difícil para pessoas com essas características narcisistas, a pessoa vai acabar se colocando em situações de risco, tanto física, especialmente física, né? Mas também financeira, em outros pontos da vida, do que ter que assim, a vulnerabilidade é muito pior para essas pessoas do que se machucar, ou sofrer um golpe financeiro, ou se colocar numa situação de risco. Então elas normalmente não expressam pedido de ajuda, não admitem que não conseguem, não admitem que estão erradas, tentam fazer tudo sozinhas e se tornam adultos difíceis, né? Idosos difíceis, né? Eles não aceitam que eles podem estar errados, eles não aceitam que talvez eles não consigam mais ser ou fazer aquilo que eles faziam antes. A coisa da vitimização, né, que também é bastante comum.
No narcisista encoberto, você costuma, já desde pequeno, observar os seus familiares que têm essa característica serem a vítima, né? Eu faço tudo e ninguém me valoriza, porque eu não aguento mais, eu tô sempre disponível pra vocês e vocês nunca veem o que eu tô fazendo. Essas hipérboles, né? De eu faço tudo pra vocês, eu abri mão da minha vida pra te criar. Frases que, na verdade, são bastante doloridas, mas elas vêm de um jeito meio torto, especialmente porque são figuras importantes de cuidado na nossa vida e a gente tem dificuldade de ver que tem uma chantagem ali. A gente pode sentir culpa, angústia, um sentimento de incompetência, de insuficiência, de fracasso, vergonha, porque essa pessoa, nossa cuidadora, que supostamente quer o nosso bem, tá apontando pra gente que nós somos a causa da infelicidade ou das perdas dela. Isso é uma forma de vitimização. Quando essas pessoas atingem a idade, terceira idade, a idade idosa, elas vão perdendo a força e também às vezes vão perdendo a influência e vão perdendo as amizades, vão perdendo campos de status que elas estavam, então elas podem aumentar essa vitimização para terem mais atenção. Vamos lembrar que a autoestima das pessoas narcisistas são reguladas pela atenção que os outros dão, independente de como essa atenção vem, se ela vem torta, se ela vem genuína, se ela vem positiva, qualquer tipo de atenção é uma forma dessa pessoa ser vista, né? À medida que o controle que essas pessoas narcisistas exercem começa a ficar mais frouxo, né? Por exemplo, os filhos já têm a sua própria família, o marido, a esposa morreu, pessoas que estavam próximas se distanciaram, ela vai aumentar a tendência à vitimização e mostrar uma persona que é frágil, que não dá conta das coisas sozinha, que precisa de ajuda, mas tudo bem, não precisa. Criar esses ambientes de culpa e de tensão para ter atenção, né? Mas tudo isso é porque ela quer ser vista e também como as pessoas narcisistas têm uma incapacidade de assumir responsabilidade, elas sempre vão colocar a culpa nos outros do que deu errado. Então, né, não importa se é o cuidador, a gente ouve várias histórias, né, de que os cuidadores nunca são bons o suficiente, que os cuidadores são fofoqueiros, estão tramando contra elas, eles não são eficientes, eles não são competentes, eles estão roubando. Nunca é culpa dessa pessoa idosa com esse transtorno que as coisas não estão indo bem. A culpa é do cuidador ou do familiar que está mais próximo, né? Procura encontrar razões para suas escolhas ruins ou para o seu desconforto nos outros. Eles nunca são responsáveis. E quando ficam idosos, até usam a posição da idade mais avançada para, olha como eu sou uma vítima, né? E todo mundo tá me sacaneando. Junto a isso também vem a capacidade aumentada de criar drama, né? Quanto mais velhas essas pessoas ficam, mais exigentes elas podem se tornar emocionalmente, em termos de atenção. E aí, por exemplo, você não tem tempo de ficar com a sua mãe, com o seu pai, eles, eu sabia, você não me ama mesmo, né? Vai cuidar da tua vida. Ou é a tua esposa, ou teu marido que não deixa ficar comigo. Porque eu devo ser uma mãe muito ruim, né? Eles gostam de deixar as pessoas no modo, sabe, sempre tenso. E também de provocar situações em que a pessoa reage porque se sentiu injustiçada, ficou com raiva, pegou num ponto nevrálgico que os narcisistas são muito bons em fazer. E aí quando essa pessoa fica brava, fica chateada, a pessoa narcisista fica, tá vendo, eu não posso pedir nada. Se alguém se identifica com isso, pode deixar comentário aqui, porque é clássico, dá pra ver. E por último, a questão da falta de empatia, né? Parece que quanto mais velhas essas pessoas ficam, mais elas sentem que tá tudo bem elas demonstrarem empatia, porque isso é coisa de velho, a falta de empatia, né? E eu acho que a falta de empatia é onde dói mais, especialmente quando a gente é filho dessas pessoas e a gente provavelmente passou boa parte da vida buscando a validação dessas pessoas e buscando o amor dessas pessoas e buscando que essas pessoas finalmente nos vejam, nós filhos, como a gente é e que nós possamos ser amados por eles pelo que a gente é e não pelas coisas que a gente faz, pela nossa performance. Então, a gente pode se pegar, nós também adultos, buscando dessas pessoas idosas que nem estão, mas estão ainda menos conscientes e presentes com a gente, buscando aprovação, buscando cuidado, buscando validação e não ter. E essas pessoas nesse estágio da vida são ainda mais distantes, mais frias, menos empáticas e mais autocentradas. E pode ser muito confuso mesmo para um adulto, tá? Que tem várias áreas da sua vida super no controle, mas quando se trata da família, escorrega. Dicas importantes para lidar com essas pessoas. A primeira é: estabeleça limites claros. Presta atenção e entenda a questão do narcisismo. E que essas pessoas vão fazer o possível para que você dê para elas o que elas querem, quando elas querem, como elas querem. E quando você não dá, vai ter uma espécie de punição, de reprovação e vai mexer
com características emocionais suas. Reconheça que os limites dos teus pais são aqueles, eles dão exatamente aquilo que eles podem dar e a gente tem que trabalhar as nossas expectativas dentro daquilo, né? Tem muitas pessoas que podem passar uma vida inteira romantizando na expectativa de que finalmente o pai vai reconhecer e ele não vai. Então trabalhe essas expectativas e aí a terapia pode te ajudar muito, tá? Reconheça as suas próprias limitações, né? E se afaste quando você perceber que você não vai dar conta. Fica perto, você não precisa ter contato zero com essas pessoas, mas aprenda a ficar com elas enquanto te faz bem. Aprenda a estar na presença delas enquanto te faz bem. Aprenda que não dá pra salvar quem não quer ser salvo e ninguém é responsável pela vida de ninguém. Parece duro o que eu tô falando, mas é muito real. Cuidado com a provocação intencional ou com a discordância intencional com essas pessoas, porque isso vai gerar drama e isso vai aumentar as chances de situações tensas e você sempre vai perder. Pessoas narcisistas têm essa característica da manipulação e do drama e de distorcer. Elas são muito boas nisso. Então é normal que você vá tentando provocar para finalmente ser visto, ou querer dizer verdades, ou querer criar uma conversa aberta, vulnerável. Você nunca vai ter isso com essas pessoas. Não aceite a crítica dessas pessoas como verdade absoluta. É normal que a gente faça isso porque afinal são nossos pais. Mas não quer dizer que eles têm razão. Muitas críticas podem surgir como uma forma de punição, porque você não fez o que eles queriam ou você não deu o que eles esperavam, né? Estabeleça regras do quanto você quer ter contato com essas pessoas, em quais momentos você quer estar com essas pessoas e não se importa muito com as pessoas te dizendo nossa, mas é o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, você não vai ter contato. Se não te faz bem, tá tudo bem não ter contato e trabalhe na tua cabeça de maneira bem realista por que você tá escolhendo ter um contato mais limitado com essas pessoas, né? Só você conhece a sua família, só você conhece a sua dinâmica, então se dê esse direito de fazer essa escolha. Pratique paciência, pratique a habilidade de tentar ver para além do comportamento das pessoas narcisistas da sua vida. Elas estão fazendo isso porque elas querem ganhar alguma coisa de você. Elas estão te provocando porque elas querem uma reação. Não quer dizer que elas têm razão. E isso, de novo, também a terapia pode te ajudar muito, né? Não sacrifique a família que você criou. Não sacrifique a família que você criou. Se você já é casado, ou se você está envolvido com um grupo de amigos que hoje é o teu suporte social, não coloque eles em primeiro lugar. Eles nunca te colocaram em primeiro lugar. De novo, parece egoísta e do jeito que eu tô falando é muito simples, mas não é. Isso exige um processo de autoconhecimento e de resgate das tuas memórias e coisas que você viu na família. Não é o mesmo que ser rancoroso, mas é entender o que te faz bem nesse momento. Porque no final, cada um cuida de si. A gente precisa, sim, de uma rede de apoio em nosso entorno, né? E a gente precisa saber o que a gente tem pra dar e se isso não vai fazer mal pra gente, se não vai custar as escolhas que a gente fez hoje, porque nada deveria custar as suas escolhas, né? E por último, se possível, não desça no mesmo nível dos seus pais ou das pessoas, dos seus cuidadores, né? Das pessoas importantes da sua vida, mais velhas, que têm essas características narcisistas. A ideia é te provocar. Então, quando você cai, você desce no nível deles e acaba alimentando esses comportamentos que você quer evitar ou você não gostaria que eles tivessem. Para isso é importante treino, autoconhecimento e uma visão realista dessas pessoas que estão ao seu redor, desromantizando as expectativas. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Deixa comentário, deixa pergunta, me segue aqui, me segue no Instagram, no TikTok, sempre tem conteúdo novo e até o próximo vídeo. Até mais.